Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei que horas vocês estarão vendo esse vídeo, mas salve para todo mundo. Galera, eu tô aqui pra gente fazer o seguinte. Eu vou usar aqui a tela do meu celular. Eu tinha prometido no material que eu coloquei pra vocês. Eu tinha dito que eu ia mostrar um vídeo falando um pouco do aplicativo GeoGebra, tá? E eu vou mostrar aqui para você, utilizando o meu celular, mais ou menos algumas funções do que a gente pode fazer com esse aplicativo, tá? A lista de atividades que eu passei para vocês, o aplicativo em si era algo que eu queria passar em sala de aula, para que todo mundo utilizasse o aplicativo GeoGebra em sala de aula, mas como por conta da pandemia, isso não vai ser possível, né? Pelo menos nesse primeiro momento não vai ser possível. Então, como já tinha planejado essa atividade, eu preferi passar essa atividade para vocês treinarem e até de uma certa maneira intuitivamente já começarem a utilizar o GeoGebra, né? Então, para quem vai utilizar o GeoGebra é bem simples, tá? Se você não baixou ainda, você vai aqui na loja de aplicativos do Google, vai aparecer lá em cima, você vai digitar o nome GeoGebra. Tem que ser o GeoGebra Geometria, tá? Que vai aparecer esse formatozinho aí. No seu caso, para quem está baixando pela primeira vez, nesse botãozinho verde vai aparecer o nome Instalar. No nosso caso, como eu já baixei o aplicativo, vai pedir para a gente abrir. Então eu vou abrir aqui. Quando eu abrir, vai aparecer esse layout. Esse layout aqui é a cara do nosso aplicativo, ok? Ele vai estar mais ou menos nesse formato. O que acontece? Aqui você vai ter na parte de baixo, você vai observa que tem duas telas, uma tela de cima branca, a outra na parte de baixo. Você tem alguns aplicativos não, mas você tem alguns ícones, né? As ferramentas básicas, que é o mover, o ponto, segmento, reta, polígono, círculo, dado, centro e aqui se complementa e um outro ponto. Se eu clicar em mais, você vai ter outros ícones, ou seja, você vai ter outras ferramentas que nós vamos utilizar ao longo do ano, tá? No nosso caso, a gente vai utilizar apenas os círculos. Essa partezinha aqui de círculos é o nosso objeto de estudo, tá? Já que a gente está vendo circunferência e círculo, a gente só vai utilizar essas ferramentas. Claro que se você nessa quarentena, nesse período, você pode utilizar, que se você quiser, né, ficar mexendo no aplicativo, fique à vontade, ele é bem intuitivo. Tá? Na minha lista de exercícios, você tem várias atividades, você tem várias questões, onde você vai ter que utilizar algumas ferramentas. A principal delas é essa aqui, ó, círculo, dados, centro e um de seus pontos. Eu vou clicar num ponto aqui, ele automaticamente, o primeiro ponto, ele vai padronizar como sendo um ponto A. A gente, deixa eu voltar aqui. Tá aqui, aqui, o ponto A. Se eu clicar em um outro ponto nessa tela branca, e vai formar a circunferência, tá? Vou baixar aqui para ficar só a circunferência aqui. Esse ponto aqui, eu vou clicar no ponto A. Quando a gente baixa ele para ficar só o desenho, né? Nessa partezinha do meio, quando a gente clica só no desenho, vai aparecer o ponto A, o ponto B e a circunferência. Quando eu clico no ponto A, aparece três opções. Essa primeira opção é para eu poder mudar a cor do ponto, né? Vamos supor que eu quero colocar aqui um ponto verde, de boa. A segunda opção é para você colocar o tamanho do ponto. Eu posso aumentar ou diminuir o ponto. Observa que ele vai diminuindo, aumentando, ó, se você observar aqui no centro. Eu também posso modificar o formato do ponto, pode ser um xizinho, pode ser um ponto vazado, pode ser um mais ou pode ser um losangozinho. No caso eu vou querer um ponto normal, que é uma circunferência, certo? Vou deixar aqui só para vocês entenderem como é que funciona. E a terceira opção é se eu quiser excluir. Obviamente, se eu excluir o ponto, automaticamente vai excluir a circunferência. Eu vou voltar aqui
Para a gente entender mais ou menos como é que funciona. Esse botão aí de cima é o de voltar, né? Tem o botão de voltar e tem o botão de passar. Se eu passar de volta, eu vou voltar para aquilo que eu estava antes, que era assim a circunferência. Eu vou voltar de novo, que eu quero a minha circunferência. Vou modificar aqui os pontos, eu vou colocar o ponto azul mesmo, tá? Nossa intenção aqui é fazer o que? É mais ou menos entender como é que funciona as ferramentas do GeoGebra. Então, nesse caso, eu vou fazer um segmento que vai do A até o B. Esse segmento nós sabemos que a gente estudou lá na nossa sala, que esse segmento representa o raio da circunferência. E na atividade que eu passei para vocês, vai ser exigido que você calcule o tamanho desse segmento, né? Ele quer que você desenhe uma circunferência, crie uma circunferência, ele vai especificar o tamanho do raio. Observa que se eu for aqui em medições, distância e comprimento, eu vou calcular a distância do ponto A até o ponto B. Nesse caso, ele vale 8 centímetros. Lembrando que o padrão do GeoGebra é 8 centímetros. Só que 8 centímetros, vamos supor que eu queira calcular eu quero fazer uma circunferência, mas que o raio não seja 8, que o raio seja 10, que o raio seja 15, o raio seja 7. Como é que eu faço para que a distância, para que esse raio seja padronizado? Como é que eu faço para que eu estipule o valor do raio? É isso que eu vou mostrar para você como é que funciona, tá? Eu vou apagar aqui a circunferência, apagar esses segmentos e vou mostrar para você como é que faz. Ao invés de você ir em círculos, dados centro e alguma coisa, você vai descer até a parte de círculos. E ao invés da primeira opção, você vai pegar a segunda opção, que é círculos, dados centro e raio. Vou clicar nela, vou clicar num ponto qualquer. Esse ponto que eu criei chamando de A é o centro da circunferência, e aqui ele estipula para você calcular o tamanho do raio. Então, nesse caso aqui, vamos lá, eu vou pegar um raio qualquer, vou pegar um raio de 6 centímetros. Digito o número 6, aperto OK, e ele vai formar uma circunferência de raio 6 centímetros. Jesus, como é que eu sei que o raio realmente é 6 centímetros? Muito fácil. Você vai lá no ponto, coloca aqui na circunferência. Ó, tem o ponto A e tem o ponto B. Eu vou criar um segmento ligando os dois, A e B. E vou lá em medições e vou calcular o tamanho, a distância desse comprimento, de A até B. Observa que o AB realmente foi 6 centímetros, tá certo? Com essas ferramentas, com esse manualzinho bem básico que eu mostrei para vocês, vocês conseguem fazer todas as questões. Inclusive, você consegue fazer aquelas 2 páginas que eu mencionei da nossa apostila, tá certo? Então, fiquem com Deus, bons estudos e não esqueçam, fiquem em casa e lavem bem as mãos, tá bom, galera? Valeu, falou, fiquem com Deus e